tchutchucas, tudo bem? Vídeo de hoje eu vou ensinar uma preparação de pele que, olha, é das gringas. Sempre que eu faço maquiagem para tirar foto, eu gosto de fazer uma maquiagem bem marcada, com contorno bem evidente, porque eu acho que deixa bem bonito. E aí muita gente me pergunta como eu faço, então eu resolvi gravar esse vídeo para atender o pedido de vocês. Então já deixa o seu like aqui no vídeo, aperta no botão aqui com o dedão para cima e se inscreve no canal se você não é inscrito, aperta aqui no botão e se inscreve para ficar por dentro de tudo que eu postar aqui no canal, tá bom? Então bora lá conferir esse vídeo e aprender essa preparação de pele mais. A lista de todos os produtos que eu vou utilizar eu vou deixar lá no blog, tá? Vai estar lá tudo certinho, então se você quer saber cada produto que eu tô usando aqui, entra lá no blog e acessa para você dar uma olhadinha lá. E é tudo baratinho, tá? Tem uma outra coisinha mais cara, mas a maioria dos produtos são baratinhos. Eu vou começar aplicando o primer e eu aplico por todo o meu rosto. E já vou aplicar a base. Independente da ocasião, eu sempre prefiro uma base de cobertura média a alta, porque eu acho que se for para eu ter uma base que seja de cobertura leve, nem adianta ter, porque se eu tô passando uma base é porque eu quero uma cobertura, né? Então eu sempre prefiro essas bases com cobertura mais alta. Depois da base é a hora do corretivo, e o corretivo a gente passa nessa região aqui no sentido de um triângulo invertido. Sempre ergue bem até aqui em cima e abaixa aqui. Nunca passa só nessa região aqui abaixo dos olhos, porque senão não vai deixar o efeito iluminado, que é o que eu uso, e que é o que fica mais bonito. Porque o correto é sempre deixar assim, nunca passar só ali embaixo. Senão você até vai deixar a sua olheira mais evidente. E aí, com a esponjinha, prefiram sempre uma esponjinha bem molinha, ó. Essa daqui que eu uso, ela é bem molinha mesmo, bem macia. Porque a esponjinha dura, ela vai deixar marcado. Ela não vai esfumar tudo certinho. E aí vai ficar feio. Não vai ficar com efeito bem bonito e bem esfumadinho. Sempre passa aqui também, acima dos olhos, aqui no côncavo. E o corretivo mais claro também, eu passo aqui em cima do nariz, no centro da testa, passo acima da boca e aqui. Um truquezinho que eu faço, por eu ser mais gordinha e ter o rostinho um pouco redondinho, eu passo corretivo mais claro aqui e aqui, porque na hora do contorno vai dar um contraste, então vai ficar bem bonito. E aí com a esponjinha eu venho esfumando tudo. Agora eu vou selar esse corretivo que eu passei com um pó. Eu uso esse daqui da Vult porque eu acho que ele é bem clarinho e bem fininho. E o corretivo e o pó tem que ser um tom ou 2 tons mais claro que a sua pele. Depois eu já faço a parte do contorno. Se eu quero um contorno mais evidente, eu faço um contorno molhado. Se eu quero um contorno mais fraco, mais pro dia a dia, eu faço um contorno mais sequinho, só com pó. Nesse caso aqui eu uso o blush, que ele é num tom marronzinho, né? Pra dar o contorno ali e ficar com um efeito bem legal. O contorno eu faço com uma cor de 2 a 3 tons mais escuros que a minha pele. Vocês podem ver que é bem escurão, mas daí a gente vai esfumando e vai ficando legal. Hoje eu vou fazer com os dois. Eu vou passar primeiro o molhado e depois o seco por cima para dar um efeito mais pá, que é o que eu gosto. E com um pincel de corretivo desses língua de gato, eu dou um pumpzinho aqui e aí eu venho fazendo o contorno. Não passa muito produto, porque senão fica difícil para esfumar. E aí eu passo um pouquinho aqui no nariz desse molhado também.
E aí, um segredinho do contorno, como eu sou mais gordinha, aqui vai o truquezinho, ó. Eu faço um contorno aqui, ao redor do queixo, pra ficar com contraste com aquele pó que a gente passou aqui, e o corretivo, né? E aí, aqui só com o que sobra no pincel, porque eu prefiro fazer com o em pó, nessa região aqui. E aí, com a mesma esponjinha que a gente aplicou o corretivo claro, só que dessa vez eu venho com a bundinha aqui, ó, com a parte de baixo. Vou esfumando todo esse contorno aqui que eu apliquei. Esfuma bem pra não ficar nada marcado, tá? Tem que tomar cuidado com o produto líquido, porque se demorar muito, ele acaba secando e aí não dá pra esfumar. Então, se você não tem muita facilidade, muita agilidade, você já passa e vai esfumando, não deixa secando assim como eu deixei no meu rosto. Por cima desse contorno que a gente fez, ó, não fica muito marcado. Eu venho com o blush mais escuro e passo em toda essa região que a gente marcou com a base. O que eu usei aqui no contorno molhado foi uma base mais escura, ela é para pele negra. Mas você pode fazer também com algum corretivo mais escuro que você tem em casa. É que o que eu tinha aqui era a base, então eu usei a base. E eu sempre tô usando ela porque eu tô gostando bastante. Ó, aí aqui, como a gente não passou muito, a gente passa um pouquinho mais de pó. Mas nada que fique muito marcado também, dá uma esfumada. E se ficar muito marcado como ficou aqui, você vem com um pincelzinho de pó e aí vai esfumando aqui pra tirar a marcação. E a pele tá quase pronta. Agora, com o mesmo pincelzinho que eu apliquei o contorno, eu dou uma limpadinha nele, assim, na mão mesmo, ou então alguma toalhinha que você tem aí por perto. E você vai aplicar o blush. Eu tenho gostado muito de tons mais rosados ou alaranjados. Então, nas minhas últimas fotos, eu tenho optado por esses tons. E aí, eu passo aqui, ó, dou um sorrisinho. E aqui na maçãzinha do rosto, em direção ao contorno que a gente fez, a gente passa o blush. Nunca passa o blush só aqui na maçã do rosto, porque senão vai dar um efeito negativo e você vai ficar parecendo em festa junina, sabe? Quando a gente faz aquelas bolinhas vermelhas assim, faz aquelas pintinhas. Então, vai ficar parecendo que a gente tá numa festa junina. E depois do blush, mas não menos importante, aliás, eu acho que é muito importante na maquiagem, gente, é o iluminador. Dá uma diferença danada na maquiagem. Você pode pensar que não, ou falar pra que serve isso. Na verdade, assim, a função mesmo, eu não sei, mas que deixa um glow na pele, deixa muito mais bonito do que só assim, fica com toda certeza. E aí, eu gosto de aplicar bastante iluminador. O iluminador eu aplico com esses pincéisinhos leque, assim, sabe? Se você não sabia a função desse pincel, minha amiga, porque muita gente não sabe, agora você aprendeu. Você vai passar o iluminador com ele. O meu iluminador é o Soft and Gentle da MAC. Na verdade, eu tenho outros, mas eu gosto muito desse aqui porque ele é muito brilhoso, ele fica lindo e maravilhoso. Então, vou passar aqui, vocês vão ver. O iluminador a gente passa aqui. Olha só, gente. Ai, eu sou apaixonada por esse iluminador. Ó o glow que ele dá. E aí, a gente passa do outro lado também.
Se você quiser uma pele mais iluminada, você pode passar ele acima da sobrancelha. Não só no ponto alto, né? Abaixo da sobrancelha no ponto alto, mas acima da sobrancelha também. Porque fica um efeito bem natural e fica bonito e fica bem iluminado. Muita gente faz isso para tirar foto em editorial ou em novela, né? As atrizes passa no arco do cupido também. Esse é o segredo para deixar o batom mais chamativo. Passar aqui em cima da boca e você passa aqui no topo do nariz um pouquinho e na beiradinha. Se você quiser passar acima da sobrancelha, é só um pouquinho aqui assim, ó. Não precisa deixar muito evidente também, porque senão fica exagerado demais. Mas só um pouquinho, não faz mal e fica bonito. E a preparação de pele que eu faço é essa. Agora, conforme você vai fazendo a maquiagem, com certeza vai ficando mais bonito, né? Porque assim, parece que você já tá mais viva, porque já deu um up na pele, mas ainda tá morta porque o olho tá caído, continua com a sobrancelha apagadinha, né? Porque eu passo a base primeiro em vez de fazer a sobrancelha. Porque eu prefiro justamente, para se cair a base na sobrancelha, você ainda vai fazer, então você não precisa ficar tirando o produto nem nada. Então, gente, é isso. Essa é a preparação de pele que eu faço para fotos, dependendo da maquiagem que eu tiver. Se eu tiver com um olho mais chamativo, eu gosto de deixar o contorno bem evidente, uma boca mais neutra. Aí vai depender também do seu gosto, né? Conforme você gosta, você adapta a maquiagem para o seu jeito. Mas esse é o contorno que eu faço, é a preparação de pele que eu uso para as minhas fotos, porque muita gente vê minhas fotos e pergunta como que eu faço, porque fica bem diferente dessa cara aqui, ó, no Snap, pra cara que eu posto no Instagram. Porque é assim, realidade versus expectativa, né? E se você já não me segue nas redes sociais, me segue lá no Snap, no Insta, que eu posto muita coisa legal por lá também. Espero que vocês tenham gostado e um beijo, até o próximo vídeo.